Um outro destaque, um grupo de aproximadamente 10 criminosos com armas de grande porte e explosivos invadiu a praça de pedágio da rodovia Padre Manuel da Nóbrega, sentido Cubatão, litoral sul de São Paulo, na madrugada desta segunda-feira, para uma tentativa de assalto. Os bandidos abordaram motoristas, realizaram disparos para intimidar quem estava no local e fizeram reféns. Segundo a Ecovias, a ação aconteceu no quilômetro 279 da rodovia e nenhum funcionário ou usuário da via ficou ferido. Porém, um dos assaltantes morreu, possivelmente atingido por explosivos que foram acionados para a tentativa de abertura do cofre do pedágio. Segundo a Agência de Transporte do Estado de São Paulo, a Artesp, cerca de 200 disparos foram realizados na ação e os criminosos fugiram, levando veículos e pertences das vítimas. A Polícia Civil já está investigando o caso e trabalhando para identificar e prender os envolvidos. As pessoas que nos acompanham pelas plataformas digitais e também pela TV por assinatura podem verificar as imagens que foram registradas pelas câmeras de segurança da concessionária que administra a rodovia. A ação desses bandidos que usaram armas de uso restrito, inclusive das polícias e das forças militares, para a realização dessa ação. Você, delegado Palumbo, é importante a gente trazer análise sobre uma ação como essa, que é preciso muito planejamento, muitos bandidos envolvidos, e aí tem também esse detalhe, né? No acionamento de um desses explosivos, um bandido acabou morrendo, possivelmente por um erro no acionamento, foi atingido por estilhaços. É uma prática comum, delegado Palumbo, nos dias de hoje, uma ação para roubar uma praça de pedágio envolvendo tantos criminosos? Sim, Canhato, isso é muito comum. Eu participei de algumas ocorrências como essa, principalmente no interior do estado de São Paulo, onde eles explodiam a cidade inteira. Aliás, as agências bancárias, carros fortes. É bastante complicado esse tipo de ocorrência. Pode ter certeza que a maioria desses indivíduos tem passagens criminais, a maioria desses indivíduos já foram presos e a maioria estão aí, soltos para cometer novos tipos de crime. Isso é certeza da impunidade. Eu me lembro de uma ocorrência que eu participei aqui na zona oeste da cidade de São Paulo, onde houve troca de tiro com bandidos que estavam explodindo um banco. Esses mesmos bandidos, pasmem, depois de poucos meses, nós fomos para uma ocorrência em Bebedouro, cerca de 400 quilômetros aqui da cidade de São Paulo, trocamos tiro lá, bandidos mortos, e um dos presos, audiência e Caniato, foi o que participou daquela troca de tiro na Zona Oeste. Ou seja, a polícia literalmente enxuga gelo quando o judiciário acaba soltando bandidos que portam fuzil. Fuzil é uma arma de guerra. Um tiro de fuzil, ele passa um carro blindado. Se for um 556, um 762, ele passa o carro blindado. Talvez um 223, que é o tipo de calibre, não passa, mas o resto vai passar. Sem contar que eles se utilizam .50. E como é que eles fazem com a .50? Porque você usa um tripé, eles fazem um furo no carro blindado que eles roubaram, um furo no vidro de trás e deixa só o cano para fora. Quando eles avistam uma viatura, eles dão uma rajada que ou o policial para a viatura e se abriga atrás do motor ou atrás de uma roda, ou ele vai literalmente morrer. É indigesto a troca de tiro com esses bandidos. Mas o pior ainda, o que é frustrante, é quando a polícia prende esses mesmos bandidos e eles saem rapidamente. A pena é ridícula, o que incentiva esses bandidos a cometerem crimes cada vez mais. E isso não pode acontecer. A junção, a segurança pública se faz com o poder judiciário não liberando e não dando cafezinho em audiência de custódia nem casaquinho, com leis pesadas, que aí cabe ao legislativo, e com o Estado, que faz parte do poder executivo, dando armamento para as polícias. Eu me lembro que eu dei uma emenda para compra de fuzil para a Guarda Civil, para a Polícia Municipal, e fui objeto de ataque de determinados partidos, entraram na justiça. Só que por que eu fiz isso? Porque nessa troca de tiro que ocorreu na Zona Oeste, antes de atirar nas nossas viaturas do Garra, eles atiraram numa viatura da PM que estava sem fuzil, atiraram numa viatura da Guarda que estava sem fuzil, restaram para os policiais apenas se abrigarem e depois encontraram com as nossas viaturas, que é a viatura do rouba-banco, onde todos os policiais estavam portando fuzil. E aí houve um entreveiro, esses bandidos foram presos e um acabou falecendo. Programa Os Pingos nos Is, a notícia em destaque, inclusive, estamos exibindo essas imagens
impressionantes uma ação desses criminosos que utilizaram explosivos, fuzis, materiais exclusivos de uso da polícia e também do Exército para assaltarem praças de pedágio. Nesse episódio que nós estamos destacando, que aconteceu em um dos pedágios em direção ao litoral sul de São Paulo, próximo à cidade de Cubatão, um bandido acabou detonando um explosivo, acabou falecendo. Você, Cristiano Beraldo, inclusive tem uma mensagem sobre esse bandido que acabou falecendo, viu, Beraldo? A Rita de Cássia, que sempre envia mensagens, escreveu o seguinte: aqui se faz, aqui se paga, Beraldo. Pois é, Keneta, agora olha só que interessante. Estamos falando de uma praça de pedágio que tem um controle total por parte da concessionária da rodovia, qualquer praça de pedágio tem isso, com muitas câmeras que monitoram todo e qualquer movimento naquele ambiente. Então, olha que a câmera não é elemento para impedir a atuação de criminosos, que quando as pessoas militam na tal da câmera, na câmera corporal dos policiais, dizendo que ela aumenta a segurança, veja que câmera para bandido é absolutamente irrelevante. Porque no Brasil, a chance de um bandido ser pego cometendo um crime é muito baixa. São Paulo é a maior chance que existe de um bandido ser pego. Mas mesmo assim, é tão baixo que continua valendo a pena para essas pessoas se arriscarem com arma na mão em promover um assalto num lugar como esse tão monitorado. Agora, esse tipo de ação tem que ser investigado e esses autores aí têm que ser exemplarmente punidos. Não se pode ter esse tipo de ação sendo tratada como algo cotidiano, menor, pela própria justiça, para que essas pessoas aí, uma vez presas, saiam, vão embora e sigam com a sua rotina de criminalidade. Por quê? Imagina se passa a ficar claro para a bandidagem que vale a pena roubar pedágio. É uma coisa assustadora. Aliás, faço uma ressalva aqui, Caniato. Você tem uma série de pedágios que, por exemplo, não aceitam cartão de crédito, aceitam só dinheiro. E eu tenho que perguntar, qual é o propósito de o pedágio ainda estar ali lidando com dinheiro vivo, dinheiro espécie? Isso também não faz nenhum sentido. Agora, os tais pedágios, que tem um nome que me fugiu, onde o carro não precisa nem parar, ele já passa e através da placa ele é cobrado. Se a pessoa não tiver um dos serviços de pedágio automático, a conta vai para a pessoa, o endereço em nome de quem o carro está registrado. Agora, a modernidade tem que trazer segurança. No caso dos pedágios, eu não estou falando que isso é motivo, mas é algo que eu conecto com essa situação, que eu não vejo mais razão para pedágios terem dinheiro. De qualquer forma, friso, isso que aconteceu tem que ser exemplarmente investigado e esses autores aí têm que ser punidos com cadeia braba, senão a gente vai ver essa festa nos pedágios, não só de São Paulo, mas do Brasil inteiro. Esse sistema que o Beraldo mencionou se chama Free Flow. Algumas concessionárias já adotaram essa sistemática, que é feita a cobrança ou identificando a tag que é colocada no vidro do veículo, ou então fazendo a fotografia da própria placa e enviando a cobrança para o dono, proprietário daquele veículo. Você, Nelson Kobayashi, as análises sobre essa ação, criminosos utilizando armas pesadas, fuzis e também explosivos para assaltar a praça de pedágio, daquela praça, inclusive, muito conhecido, o pedágio que dá acesso para que as pessoas visitem as cidades do litoral sul de São Paulo. E esse ponto destacado pelo Beraldo faz todo sentido, né? Nos tempos atuais, por qual razão obrigar o camarada a pagar com dinheiro vivo, né? Todo mundo paga as coisas por meios digitais. Por que não adotar essa política em todas as praças? Sabe, Caniato, que muitos desses contratos de concessão de rodovias para as operadoras desses pedágios são contratos antigos, tanto no âmbito de São Paulo, aqui das rodovias estaduais, da Artesp, quanto no âmbito federal,
que são fiscalizados pela NTT, e por isso é que não tem previsão contratual ali para que haja disposição de pagamento de débito, enfim, até mesmo desses mais modernos de free flow. Mas que nada impede de haver uma repactuação para modernização, até em prol da segurança da própria empresa concessionária e principalmente dos cidadãos que frequentam essas rodovias. Então, fica aí um alerta para que haja uma grande repactuação, porque não se justifica de fato em 2024 as pessoas ainda dependerem de dinheiro. Não é só de que deve ser uma alternativa. Às vezes a pessoa quer pagar com cartão, mas a empresa, a Praça do Pedágio, não tem nem a maquininha, o que é um absurdo. São empresas que faturam bilhões, milhões ou bilhões até de lucro enfim, e ainda assim não oferecem minimamente um bom serviço de pagamento ao cidadão, simplesmente por uma falta de previsão contratual. É de se haver uma repactuação. Agora, me chamou muito a atenção nessa notícia que a gente está falando de fuzis e de um grupo com cerca de 10 homens. Se a gente levar em consideração de que na maioria das cidades, pelo menos aqui do estado de São Paulo, não há nem fuzis para a polícia, hein? Nem fuzis, e muito menos 10 homens, imagine só como as pessoas podem se sentir seguras. Se em 2 carros pode chegar um grupo criminoso em determinada cidade de 5, 10, 15 mil habitantes, como é o caso da maioria das cidades, são cidades pequenas, e vão encontrar lá uma viatura e 2 policiais com pistolas, sem um mínimo de condição bélica de contrapor as equipes criminosas aí, os grupos criminosos. Não é à toa que recentemente a gente teve uma série de assaltos, roubos a banco, inclusive com explosivos. Exato, assim, coisas de filme mesmo, de que as pessoas não estão esperando, justamente porque é uma certeza. Aliás, algumas certezas. Uma das certezas desses grupos criminosos é que eles não vão encontrar nenhum tipo de resistência viável. Vão chegar lá, vai ter alguma força policial, mas que não vai fazer nenhum tipo de risco a seu intento criminoso. E a segunda certeza é a certeza da impunidade, que depois, provavelmente, boa parte desses crimes não são sequer esclarecidos, vez que boa parte da polícia judiciária está defasada de pessoal, faltando pessoas, faltando equipamento, faltando condições para investigação de crime. Ou seja, esses casos acontecem porque há quem acredite que se eles forem lá e forem praticar um roubo, um crime dessa natureza, eles vão conseguir e não vão ser pegos. As pessoas estão acreditando nisso. Os bandidos acreditam que eles podem fazer esse tipo de crime e que nada vai acontecer com eles. Seguiremos atentos, acompanhando qualquer novidade em primeira mão aqui na programação da Jovem Pan News.